Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast 60 Mais, direto aqui dos estúdios da Voa Filmes, na nossa querida Ilha da Magia, Floripa. E no podcast de hoje eu fiquei pensando o que a gente poderia falar que fosse relevante para nós, da turminha dos 60 Mais. E para isso, eu conversei com duas amigas que têm mais de 60 anos. E cada uma colocou alguns questionamentos que eu gostaria de trazer hoje aqui para o nosso programa, que talvez você esteja passando pela mesma coisa. E talvez possa nos dar, a todos nós, uma luz no final do túnel. Que é o seguinte, as perdas que a gente vai sofrendo ao longo da vida e que muitas vezes desaguam nos 60 a mais, que elas vão, cada vez mais a gente vai tendo perdas, né? De todos os tipos. Perda de familiares, perda de emprego, perda de marido, filhos que vão embora, enfim. O vazio existencial que muitas vezes nos acomete. O que eu vou fazer da minha vida agora? Tenho mais de 60, estou divorciada, filhos criados e eu perdi meu propósito. O que fazer? Que vazio é esse? Que sensação de inutilidade é essa? Enfim, sobre essas questões e muitas outras, eu tenho a alegria e a honra de receber aqui Lorena Carvalho, que é psicóloga, que é enfermeira obstétrica, que é professora universitária aposentada, está dando a honra da sua presença aqui hoje. Lorena, um prazer, uma alegria te receber aqui no nosso 60 Mais. Querida, o prazer é todo meu. Tu começas uma introdução trazendo muita responsabilidade para a nossa conversa, muita, né, Simone? Porque esses temas são muito complexos. E o que nós podemos é colocar alguns indícios de que caminho as pessoas podem seguir, que reflexão elas podem fazer, para que encontrem aquilo que a gente chama luz no fim do túnel, bem-estar, bem viver, nessa fase 60 a mais. Então, da minha parte, esse é o convite para ti. Se nós conseguirmos fazer isso contigo, te permitir uma reflexão de isso dá para mim, eu posso adaptar e vai me levar para onde eu quero, que é ser mais feliz. É óbvio que aqui a gente não vai colocar nenhuma cartilha, né? A gente vai colocar aqui possíveis caminhos para a gente resolver, né? Essas questões que afligem tantas pessoas, né? Que afligem tantas pessoas. Eu gostaria de começar, Lorena, com um questionamento de uma querida amiga que ela disse exatamente isso, que eu coloquei na abertura, que ela sente um vazio, que ela sente uma falta de propósito, tem 63 anos, divorciada, filhos criados, cada um seguindo o seu caminho, e agora, o que eu faço da vida? Ela não consegue descobrir para que ela serve, ela se sente inútil. Então, o que a gente poderia dizer para essa minha amiga, que também pode ser o caso de tantas outras pessoas que estão acompanhando a gente agora? Simone, a gente tem um limite aqui, porque o teu podcast é 60 a mais. Mas para que eu sirvo? Qual é a minha missão? Qual é o chamado da minha vocação? Precisa começar muito antes. E normalmente nós não começamos. Nós cumprimos expectativas externas. As pessoas nos disseram, se tu tiveres essa profissão, tu vai ser bem-sucedida. Se tu fizeres isso, isso e isso, tu vai ser bem amada. E nós perdemos essa noção de quem somos. Então, eu diria, de maneira um pouco simplista para a tua amiga, primeiro, ela precisa viver esse luto, porque isso é um luto. Eu cheguei num tempo em que houve uma mudança física radical, em que eu perdi pessoas queridas, em que eu perdi status profissional, e tu já elencaste algumas perdas a mais. Então ela precisa viver esse luto. No que esse luto implica? Em que a gente respeite o tanto que rejeita cada um desses eventos, que a gente de alguma maneira expresse a nossa raiva por estar vivendo aquilo, e não quer dizer ser destrutiva, xingar o outro, nada disso. Reconhecer a emoção, viver essa emoção, viver os medos relacionados com cada uma das coisas. Agora eu não vou ser mais amada, porque eu não sou mais tão bonita quanto na minha juventude, e eu não vou ter um companheiro ou uma companheira de vida. O que vai ser de mim se eu envelhecer sozinha? E por aí, né, Simone? Até que a gente vá para é uma palavra, mas é muito além do que uma palavra, para a gente vá para a emoção e para a condição que se chama de aceitação.
O que isso quer dizer? A vida é o que é. Eu estou nesse momento vivendo todas essas coisas, ganhos e perdas. E agora, para onde que eu olho? Vou deixar tu intervires mais um pouquinho para a gente continuar essa conversa ainda em cima das perdas, que eu acho muito importante. Mas viver o luto e na vivência do luto, chegar à aceitação parece uma coisa bem importante. Também tem outra questão, que a sensação que eu tenho muitas vezes, que quando a pessoa chega nesse momento da vida, ela empaca. E tem uma frase que pontua a minha vida, que é: caminha e o caminho se abrirá. Exatamente. Entra no movimento da vida, começa algo e dali surgem novas situações, né? Quando você fica reclusa no seu, né, dentro do seu casulo, parece que você não tem saída, mas quando você expande né, o seu universo, independente de onde você caminha, vai indo, caminha, antes feito do que perfeito. Né? E algo pode surgir daí, né? Dessa caminhada, desses novos encontros. Sim, porque quando tu dizes isso para alguém, ou quando tu pensas isso, tu estás alinhada com o que a vida é. A vida é movimento. Exato. A morte, se a gente olha o eletrocardiograma, né? É aquela linha reta. A vida é movimento. É esse fluxo contínuo. E aí a pessoa precisa... Vou trazer uma experiência pessoal. Quando eu estava precisando definir quem era eu tinha 33 anos de idade, Simone. Por isso eu te digo, até por experiência própria, que essa questão de quem sou eu na envelhecência começa muito antes. Essa é uma pergunta essencial para a pessoa se fazer nessa fase. Quem sou eu? O que eu posso honrar? Que crenças são minhas e não são influenciadas pela escola, não são influenciadas pela sociedade, não são influenciadas pela minha família, pelo meu clã, pelo teu clã alemão, não é? Puro, alemão puro. Pô, não é? Quem sou eu? Porque nós não somos clone. Nossa íris é única, nossa impressão digital é única, nosso timbre de voz é único. Então, todos os aspectos físicos já mostram, tu viesse para ser tu mesma. Tu viesse para realizar determinada coisa no mundo. Qual é essa coisa? Isso tudo se resume no autoconhecimento. Autoconhecimento. E quais, aí é que entra, de forma prática, quais os caminhos que essa pessoa que está nessa busca pode percorrer para se autoconhecer? Sim. Porque isso é muito importante, se autoconhecer, para descobrir o que quer ou o que não quer. Essencial. Não só importante, como essencial. Para mim... Porque eu sempre falo de mim e do conhecimento que a psicologia, que lidar com pessoas há mais de 50 anos me traz, né? Fiz isso na enfermagem durante 25 anos também. Ler. Ler, ler, ler. Mas mais do que ler, para falar sobre o que leu, ler se colocando na situação. Eu li durante 5 anos, Simone, quando eu estava nessa fase de quem sou eu? Por que eu estou indo à festa que eu não quero ir? Por que eu estou dizendo sim se eu quero dizer não? Essa é uma dificuldade grande das mulheres de 60 a mais. Tanto que elas dizem sim para a plástica, mesmo achando que tem risco. Sabe? Ai, mas eu preciso, porque vou ficar mais... Um conflito estabelecido. A gente já vai falar sobre... autoimagem. Ok. Já vamos falar sobre essa questão que também escuto muito, tá? Leitura. Série. Eventos. Participar de eventos. Mas nunca no papel de espectadora somente. É no papel de se incluir naquela situação e refletir. Isso é verdade para mim? Eu poderia assinar embaixo disso que está sendo dito? Qual é meu contraponto? Dentro da minha tradição, como eu posso validar isso? E sair das ideologias, sair daquilo que está na moda, sabe? E eu diria que essa é uma época boa para a pessoa se aventurar, sabia? Opa! O que eu quero dizer com se aventurar? Fazer aquilo que ela achou que nunca poderia fazer porque ela não é para ela, não é comigo, eu não gosto. Então, por exemplo, no tempo que eu estava professora universitária, e eu vou falar de coisas muito simples, tá? Eu vou falar de desafios muito simples, mas é muito maior do que isso. Eu dizia para o aluno, qual é teu desafio deste ano? Então, num determinado ano, eu me desafiei a fazer rafting ali em Santo Amaro. Maravilhoso! Não é? Conheço.
Qual é o sentido de aos 60 a mais, aos 30, aos 40, aos 50 para ti fazer rafting, saltar de paraquedas, subir uma montanha numa trilha? É se autoconhecer. Voltando ao ponto em que tu iniciaste essa pergunta. Ver os seus limites, né? Ver os seus limites. Saber o tanto do seu medo. Porque quando nós conhecemos, quando cada um de nós conhece o tanto do seu medo, o tanto da sua raiva, o tanto da sua frustração, o tanto da sua tristeza, para de fazer isso. De projetar e dizer que o problema na vida é o outro. E quando você desafia o seu medo, quando você consegue ultrapassar seu medo, eu acho que daí é um nirvana, né? Uma libertação. Você, puxa, eu sou poderosa, sou poderoso, enfim. Aí vem um segundo limite, né? Vem uma segunda situação que pode trazer medo. Apaixonar-se nessa fase pode trazer muito medo, né, Simone? Porque a pessoa tem uma experiência, né? E ela não quer perder determinadas coisas que ela conquistou. Então, ela conquistou liberdade. Se ela conquistou autonomia financeira, ela tem medo de que alguém venha para se aproveitar disso. Existe, então, pode sim, trazer um muito. outro medo. Quer dizer, uma coisa que numa direção tem muito benefício. Tu tens um companheiro de vida para sentar no sofá de mão dada e assistir um filme, para sair, para ver uma coisa bonita, para comer em algum lugar, para ir à praia, mas tem esses outros aspectos que são mais profundos, que talvez ameacem. Esse ponto que você toca, Lorena, também eu escuto muito do meu círculo de amizades, né, principalmente as mulheres, que elas se sentem invisíveis após os 60. Ah, é verdade. Isso é muito triste. Isso é... uma coisa muito cultural, muito do Brasil. Eu tive a oportunidade de morar fora um tempo. Por exemplo, eu morei em Roma um ano, eu e minha família. Você liga a televisão na Itália, invariavelmente os apresentadores e apresentadoras são pessoas maduras, invariavelmente. Então, eles dão valor à sapiência da maturidade das pessoas mais maduras, né? Segundo a gente escuta relatos e a gente sente na pele, o homem brasileiro ele é muito visual, né? Muito da juventude, enfim, peito, bunda e cara jovem. E isso é uma queixa que eu escuto muito frequentemente. E isso principalmente para a mulher que chega aos 60 a mais, isso é uma das questões talvez mais complicadas, é você se deparar com, digamos assim, você vai perdendo o seu poder de sedução. Mas muitas vezes você não se sente assim, mas a cultura masculina brasileira, ela é assim. Então é muito difícil se relacionar. Repito, o homem é muito visual, né? E eu não estou dizendo que todos, mas a maciça maioria. Então, assim, que nem quando eu morei na Itália, eu percebia que as pessoas mais velhas tinham seu valor e não eram invisibilizadas, como acontece aqui. Então, esse programa também tem esse propósito de tirar esse véu da invisibilidade de 60 a mais, né? Porque cada idade acho que tem sua beleza. Eu escuto o que tu dizes com muita sentindo que é uma realidade mesmo, porque eu também ouço muito isso. Eu ainda estou em consultório atendendo adultos, né, Simone? E as mulheres falam isso. De novo, voltamos àquele ponto. O meu poder de sedução. Tem coisas sociais que vão continuar trazendo demandas. Mas para que eu me ache, eu preciso definir para mim onde é que eu vou colocar o meu poder de sedução. Eu vou colocar o poder de sedução repuxando tudo e querendo trazer um rosto de 20 para uma mulher que tem mais de 7 décadas como eu. Eu vou fazer lipo, eu vou botar bumbum, eu vou botar peito, ou eu começo pelo conteúdo. Se a gente compara com carro, vamos mexer na lataria ou vamos manter esse motor funcionando bem, funcionando com toda a sua potência. E cada idade esse motor tem uma potência. Cada idade esse motor tem possibilidades e limites. Então, a gente precisa, no 60 a mais, encontrar esse ponto. Onde está o meu poder de sedução? É no meu sorriso? É na minha capacidade de raciocinar sobre as coisas? É na minha capacidade de apreciar arte? Né? Se a pessoa fica vivendo em shopping, querida, o que ela vai encontrar em shopping?
uma demanda, não sou contra shopping não, e vou, consumismo. Uma demanda de mais um vestido. Que pode suprir naquele momento uma pequena alegria. Nós não estamos... Claro, é óbvio, mas... Não, é muito mais profundo. É muito mais profundo. Onde é que eu coloco meu poder de sedução? E eu só vou ter esse poder de sedução quando eu souber quem eu sou. E mesmo descabelada, e mesmo com uma camiseta branca e uma calcinha jeans, eu vou para algum lugar e digo, tô bem comigo mesma. Lorena, você sabe que eu estava lendo uma matéria sobre, já que a gente está falando de cirurgia plástica, nos 60 a mais, as meninas de 18 a 25 anos, mais ou menos, estão fazendo já cirurgia plástica. Exato. Então, é uma coisa assim, é um sentimento de não adequação, né? Que eu percebo que está havendo, como se tudo se resumisse à estética, né? Você pode ver, eu estava conversando com uma amiga sobre homens bonitos e homens feios. O homem feio, que é inteligente, que sabe conversar, que respeita uma mulher, ele tem um poder de sedução muito maior do que ele sustenta um clima, uma relação. Fernanda Montenegro já disse, a beleza por si só não se sustenta mais do que 15 minutos. E um homem bonito, ao contrário, que não tenha esse apelo de ser um homem respeitoso, inteligente, interessante, culto, divertido. A beleza dele não adianta de nada. Então, uma pessoa se faz bela ou se faz feia, porque o seu interior extravasa para fora. E as pessoas parecem que só veem a estética. Né? Eu não estou dizendo todos, obviamente, não é todos, mas essa busca incessante pela cirurgia plástica com 18 anos, esse sentimento de inadequação, isso é muito triste. Nós estamos condicionados socialmente, né, Simone? E como romper esse condicionamento? Essa modinha, né? Porque virou de uma lá moda. para cá é mais difícil romper. Por isso eu volto no ponto. Quando eu me acho nesse caminho da vida, nessa trilha da vida, é mais provável que eu consiga dizer, é lindo isso, mas não é para mim. Tá, a pessoa pode se sentir muito bem botando o peito. Não é para mim. Eu não preciso disso. Não quero correr esses riscos de hemorragia, de infecção, de anestésico, porque existem riscos, nós só falamos nas benesses, né? Mas cada intervenção que a gente faz no corpo, no emocional, no espiritual, tem riscos, né? Esse é um outro eixo a encontrar, tá, Simone? Como eu me relaciono com a vida do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual. Ponto perfeito você toca. No 60 a mais, querida, se eu estou perdida no mundo, onde é que está a inteligência infinita ou a sabedoria absoluta, ou algumas pessoas, a maioria de nós chama de Deus, porque aqui somos cristãos, né? Aqui para nós, mais no Ocidente. Então, Deus, onde está? Onde está essa dimensão, esse sutil, esse transcendente que imanta a minha vida? Ele não é a desconsiderar. Eu posso dar o nome que eu quiser dar, mas esse transcendente existe, essa dimensão sutil existe, e eu, Lorena, tu, Simone, tu que estás aí nos ouvindo, precisamos nos relacionar com essa dimensão. Como cristãos, aprendemos a pedir para essa dimensão alguma coisa, né? E normalmente, socorro, por favor, porque eu estou perdida. Essa é uma fase. Mas nós podemos interceder. É muito mais interessante. E aí eu volto, talvez lá na primeira pergunta que tu fizesse. O que a gente responde para essa tua amiga que está sentindo um vazio? Acrescentando mais um ponto. Procura uma ONG. Faz por alguém. Presta serviço. Servir. Presta serviço. Eu tenho um mestre, que é o Roberto Crema, que faz um jogo de palavras. O que é serviço? Serviço é desenvolver e disponibilizar o viço do ser. Olha que lindo. Não é bonito isso? É lindo. Quer dizer, por que eu vou ficar olhando para o meu umbigo
Estou envelhecendo, preciso melhorar a lataria. Nós rimos porque é até pueril, né, Simone? É até pueril. É maravilhoso, mas é o que a gente faz. É perfeito. E ficamos olhando para o umbigo, ao invés de dizer, e por dentro? E o conteúdo? Esses conteúdos que tu já mencionaste como algumas qualidades. E qual é meu talento, querida? Tu tens o talento da comunicação. O mundo precisa dele. Então, em qualquer idade, tu és convocada a disponibilizá-lo. O teu talento é o da cozinha, o mundo precisa da alquimia na alimentação. Estás convocada. E às vezes essa alquimia é feita na família. A gente pensa que para ter um papel importante no mundo tem que ser presidente, um político relevante, um chefe não sei do quê. Uma pessoa está plantada num determinado campo, num determinado lugar. E é lá que a gente tem que florescer. O que você coloca é perfeito, porque as pessoas têm a ideia de que propósito é uma coisa grandiosa. Gente, propósito pode ser cuidar de um pai e de uma mãe que está doente. Exatamente. Pode fazer o alimento da família. Eu, por exemplo, eu amo receber meus filhos e preparar um belo almoço, uma comidinha caseira. Isso é um prazer que eu tenho muito grande. Eu acho que é o servir. O que você falou é perfeito. Você servir. A partir do momento que você para um pouco de olhar para o seu umbigo, porque você não está sozinho aqui, nós não somos uma ilha, né? A partir do momento que você olha para o seu entorno, sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter quem servir. Isso dá um propósito de vida maravilhoso também. Você se sente útil, porque justamente ela disse isso. Eu me sinto inútil. Vai ajudar alguém a ver se não sente útil. Há que sair de casa. Perfeito. Há que sair, entrar no movimento. Há que encontrar alguém e ver o quanto é difícil para outras pessoas estarem na vida. O quanto elas lutam para sobreviver. E o quanto a minha vida, que estou aqui, é privilegiada. Verdade. E o quanto eu posso contribuir para aquela pessoa que está muito carente em todos os níveis, inclusive no nível material. Né? Então, e para isso, Simone, precisa muito de confiança. A gente precisa confiar, voltando no ponto de que há algo, um mantra, né? O universo conspira. O universo conspira. O universo conspira. Mas para o universo conspirar, eu preciso confiar. Aí, de novo, uma outra grande mestra, que é a Dulce Magalhães, falava muito que confiar... Conhecesse a Dulce. Uma mulher admirável, né? Confiar, querida, de novo, pegando as palavras na sua origem e fazendo algo que dê significado para essas palavras. Porque falar por falar, qualquer um faz e não contribui nada, né? Não cria nada de consistente. Confiar. Fiar com. Tecer com. Que lindo isso. Então, tu vais para uma ONG... com crianças, com idosos, com adultos, com alguma síndrome, e tu vai prestar assistência ali, voluntariamente, né? E nessa relação, tu estás vendo condições que talvez não sejam contornáveis, mas é preciso confiar de que tu está fazendo um trabalho que talvez ajude uma pessoa. E se ajudar uma pessoa, está valendo. Se ajudar uma pessoa, está valendo. Lorena, eu acho muito importante a gente está colocando aqui várias questões, várias dores do envelhecimento. Dores. E eles existem, não vamos romantizar a maturidade. Eu não gosto dessa palavra velhice, eu gosto da palavra maturidade. Não vamos romantizar, evidentemente que traz a reboque várias questões e questões desafiadoras, digamos assim. Né? Tem várias. Por exemplo... o idoso que vive de um salário mínimo, uma aposentadoria. Sim. Como é que ele vive? Basta você ir no supermercado para ver o caos que está. Não sei como é que as pessoas conseguem se alimentar. Está um absurdo o valor dos alimentos. Está um absurdo. Como é que o idoso consegue se alimentar com dignidade? Começa por aí. Um bom plano de saúde? Impossível. Então, assim, claro que tem um lado muito difícil. A gente está falando aqui para uma gama de pessoas muito grande, porque a gente atinge todo o Brasil, todo mundo, se quiser, né? Claro. Porque a gente está numa plataforma
que não tem fronteiras. Então, assim, não vamos romantizar, mas ao mesmo tempo a gente quer apresentar aqui, esse é o propósito, e por isso foi, aliás, como todas as pessoas que vêm aqui, os convidados escolhidos a dedo, para a gente falar também do outro lado, né? Não, para ver a luz no fim do túnel, porque senão a vida fica insuportável, não é? Fica insuportável. Eu vou usar uma expressão que é uma expressão mais chula, mas tu mencionasse num determinado momento, e eu tenho visto na televisão, me lembro agora de uma atriz em particular que diz, e a Cher também falou essa expressão, a vida é uma merda. Bom, quando a pessoa parte desse princípio... No caso da Cher, a velhice é uma merda. A velhice é uma merda. Eu acho que da atriz aqui brasileira também foi isso, né? Se tu partes desse princípio, querida, que movimento tu vais fazer? O mais comum é que a pessoa se sinta impotente e vai chafurdar nesse lugar onde ela se sente impotente, sem condições, sem poder pessoal, para encontrar uma alternativa. Está vibrando numa frequência muito baixa. Baixíssima. Baixíssima. Então, a gente é por energia, né? Exatamente. Se vibra nisso. Quais são as possibilidades? Esse copo aqui, né, Simone? Ó, ele está meio cheio e meio vazio, não é isso? Essa é uma figura de linguagem muito importante na comunicação, na administração. Esse copo está meio cheio ou meio vazio. Eu posso ficar na carência, focando no meio vazio e dizendo, essa água vai terminar. Eu não vou ter essa água. E aí eu vou ficar com sede. E eu posso dizer, ainda bem, né? Estou com minhas cordas vocais prejudicadas, que bom que ainda tem esse tanto aqui. E confiar que daqui a pouco eu vou a um reservatório e posso encher de novo. Eu não quero anular todas essas contingências de fora que tu trouxeste tão bem. Tudo isso aprisiona em alguma medida, nos traz medo em alguma medida, mas, querida, há que desenvolver em si determinados talentos, virtudes, princípios. E depois de um tempo em que fomos doutrinados, porque a maioria de nós não foi acolhido no seu desenvolvimento e crescimento pessoal, foi doutrinado por pais, pela escola, pela sociedade. Depois de tanta doutrinação, é isso aqui, né? Para encontrar o eixo, para encontrar o prumo. E para ser feliz apesar de. Perfeito. Apesar de. É sempre apesar de. Alguém pode dizer para ti, Simone, isso, Lorena, aquilo. Sim, é verdade. E apesar de, podemos fazer o quê? Lorena, eu costumo dizer para as minhas amigas, gente, vamos se divertir mais, porque ninguém vai sair vivo daqui. Não leve tão a sério, não se leve tão a sério. Né? Eu percebo muitas questões, um pouco de leveza, respira fundo e vai, sabe? Confia no processo, confia. Eu não sou ninguém sem a minha fé, isso é de foro íntimo e pessoal, cada um tem a sua. Ariano Suassuna, ele tem um poema divino sobre isso. Eu agora não me recordo, mas enfim, é só buscar o que o Ariano Suassuna coloca sobre Deus e sobre a fé. Deus me livre de não acreditar em Deus. Cada um acredita no que quiser. Isso é o livre-arbítrio, isso é democrático e isso é muito pessoal. Deus me livre de não ter fé. Aquilo que você falou. Se apoiar no invisível, né? Quando tu fazes o movimento, olha onde tu colocas a fé. Deus o livre não ter fé. A tua mão naturalmente se elevou, né, Simone? Porque a gente sai da vibração mencionada há pouco, que é muito básica, e de sobrevivência. E quando a gente está focado nos temas de sobrevivência, e a maioria da população está, é difícil lidar com tudo isso. E aí a gente busca apoio nos grupos de centros de saúde, nos grupos, como tu dissesse agora, vamos nos divertir, no grupo de amigas. Há muitos estudos dizendo que para nós, termos amigas nessa fase é igual a ter saúde mental. Isso é uma terapia, né? Uma terapia. Lá a gente chora, a gente fala das desigualdades, se fala das frustrações, mas o grupo de amigas não pode dizer assim, é mesmo, né, querida? Não dá para viver assim. Esse grupo de amigas tem que dizer assim, mas eu fui em tal lugar e eu encontrei uma pessoa que me disse essa palavra.
E isso me fez pensar que esse é o grupo de amigas que ajuda a alavancar e a viver o processo de um jeito mais leve e suave, como agradável. E agradável. Se for um grupo de amigas que vai se apresentar com a melhor fatiota para causar, vou parar aqui, botar um ponto aqui, né? Vai usar, não sei, das suas viagens para fazer esse movimento de mostrar para o outro que ela é, o outro não é, não acrescenta. Não acrescenta no sentido de vamos ser felizes juntos. E tem uma pesquisa, inclusive, Lorena, que fala sobre o poder das amizades, e principalmente a amizade feminina. Uhum. Foi perguntado para um grupo de mulheres quem cuidaria delas na velhice. Uhum. Um número que agora não recordo, enfim, um número elevado de mulheres, e elas disseram, não vai ser o marido, não vai ser os filhos, serão as amigas que irão me cuidar. Parece que isso é cada vez mais realidade. Nós estamos vendo com as amigas da nossa idade, né, Simone? Os filhos não estão cuidando, porque eles estão com 40 anos, eles estão em plena... Exato, estão cuidando da vida deles. Pleno desenvolvimento profissional. E a Nora? A Nora também está fora de casa trabalhando. Então, está cada vez mais flagrante essa realidade e que a gente vai ter que construir alianças para conseguir estar sendo cuidada no envelhecimento. Um outro medo agora que foi colocado para mim ontem, de uma dessas amigas que eu conversei, é o medo de desenvolver Alzheimer e coisas assim. Demências, Alzheimer, enfim, de perder a sua locomoção, de ter que depender de outras pessoas. Então, esse é um medo bastante recorrente. É verdade, é verdade. O que a gente faz com ele, querida? Eu vou te dizer o que eu faço com ele e o que eu tenho na conversa com os meus clientes encontrado como alternativas. Informação. Tu sabes que quem está no campo da comunicação precisa cada vez mais aprofundar a capacidade de se informar. A gente vai descobrindo sobre demências e o que pode prevenir demências, começa a praticar. Começa a criar um estilo de vida mais favorável para evitar a demência. A gente sabe que, por exemplo, exercício, quanto mais exercício, menos a possibilidade da gente ter demência mais rápido. Quanto melhor a alimentação, e eu não estou falando em comprar coisas caras, eu estou dizendo tirar o refrigerante, tudo que tirar o excesso de açúcar, tudo que é ultraprocessado. A famosa dieta divina, né? O que a terra dá é o que é saudável. Eu vi um médico falando sobre isso, achei bem legal. Bem legal. Simone, então assim, informação e prática, porque uma boa parte das pessoas também diz assim, Lorena, mas não dá, né? Refrigerante é o prazer que eu tenho. Bom, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. E é alto. Vai pagar fumar, não posso deixar de fumar porque não sei o quê. Vai ter um câncer pulmonar, que a probabilidade é maior do que eu que não fumo. Mas quer assumir isso, esse risco, vai pagar o preço. Com certeza. Então, assim, informação e decisões alinhadas com aquilo que a pesquisa já mostra que favorece. Favorece a prevenção, né? Os cuidados, por exemplo, frequentar uma academia. Eu sou uma, eu confesso, eu tenho preguiça de academia. Então sobe aquele morro muitas vezes e desce também. Vai olhar a natureza. Eu não tenho coragem de subir aquele morro que eu moro a pé. Lorena, então assim, a saúde é uma caderneta de poupança, né? Começa desde a mais tenra idade, né? Autoconhecimento é caderneta de poupança. Uma alimentação equilibrada, água, exercício físico, bons pensamentos, boas amizades. Lidar com as emoções, sabe? Deixar de achar que o outro é o teu problema. Tem uma outra questão que foi colocada, que eu acho muito importante e que eu acho que isso serve para uma grande maioria. As frustrações de desejos não realizados ao longo do seu caminho. A gente vai ter que reconsiderar, querida. As frustrações terás, né? existem. Tudo não terás. Tudo não terás. Vamos supor que a pessoa tinha sentia nela uma vocação grande para dançar. Para dançar e ser uma grande dançarina de um balé famoso, né? Bom, com 60 a mais é pequenino, quer dizer, é quase zero a possibilidade, vamos ser realistas. Mas
há o foco na dança. Qual era a verdade que a dança podia te trazer? Ela me dava prazer, ouvir aquelas músicas, me entregar ao movimento. Tudo isso me dava muito prazer. Pois vai dançar. Faz disso uma realidade na tua vida. Faz disso uma realidade na tua vida. Vai dançar. Te sacode na tua sala com a música que toca teu coração, porque é isso. Não é para dançar com aquela música que está na moda. Essa é uma outra coisa. Nós temos que lembrar que moda e tendência é fugaz. É muito fugaz. E nós podemos ficar, o nosso barco pode ficar para lá e para cá com essa coisa que as pessoas vão criando para nos influenciar sem nos encontrarmos. Mas quer dançar, a frustração é nunca dancei e queria dançar? Não fica focada nela. Lorena, mas é muito difícil. Eu sei, querida. Eu sei porque também vivo isso. Tu sabes porque tu vives isso. Tu sabes como é difícil lidar com mau hábito, lidar com trauma, lidar com uma frustração. Mas aí, a gente repisa e repisa e repisa e fica sem encontrar alternativa. Se tu queres um dilema, que às vezes a pessoa diz para mim assim, mas não é fácil, que é a contradição do não é possível, né? Então cria outro dilema. É possível ou é impossível? É possível porque alguém fez? Então é possível. Quer um dilema? Porque o dilema é polaridade, né, Simone? Vou só acrescentar mais uma informação que eu gosto muito, funciona para mim. Dilema é polar, é dos extremos. 8 ou 80. Preto ou branco. Sim ou não. Concordo ou discordo. Olha aqui. Olha esse intervalo, olha esse intervalo. Esse é o intervalo das potencialidades. Esse é o intervalo das possibilidades. Entre 8 e 80, se nós pegarmos um número de referência, são 72 possibilidades. E nós ficamos focando, fico com esse marido, não fico com esse marido. O que dá para fazer aqui nesse meio? Ou então faz que nem uma senhora de 78 anos, acho que Londrina, enfim, do Paraná, que ela pegou seu motorhome e está viajando. É admirável. Pela América do Sul, sozinha. E ela está realizando um sonho feliz da vida. Ela saiu da caixinha, Saiu né? da Ela caixinha. Ampliou. Eu acho que a gente precisa ampliar o olhar. Tem uma coisa... E certamente que ela tem restrições, mas ela lida, ela aceita essas restrições e adapta. Isso, eu li ontem uma coisa que me chamou muita atenção, que é a gestão amorosa das suas frustrações e dos seus desesperos. A gente tem que se olhar mais amorosamente, né? Isso. Porque as pessoas podem pensar, isso é arrogância, não tem nada de arrogância. O amor começa em si. Isso. Porque como eu vou, aquela velha história, como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo, se eu não encontro dentro de mim aquele amor? Você vê no outro o seu reflexo, na verdade. Exatamente. Então, assim, se tratar amorosamente, isso é fundamental. Eu acho que é a premissa básica para você ter uma vida mais, digamos, equilibrada. Quem é que tem a vida equilibrada? Nós estamos todos aqui, até acho que o suspiro derradeiro, tentando se equilibrar e descobrir, e é sempre uma nova descoberta, e assim é a vida. Mas sabe? essa é a beleza. Essa é a beleza da vida. Mas sem caraminholar tanto, gente. Mas nós achamos que o contrário, que o desafio é derrota. E pode ser uma grande oportunidade. Costuma ser. Quantas pessoas nós ouvimos que tiveram câncer, que é uma coisa dramática, uma condição dramática, pelo tratamento, pela notícia, pelo diagnóstico, pelo tanto de acompanhamento que se tem que fazer ao longo da vida, mas depois que passaram-se aqueles 5 anos, 10 anos, a pessoa diz, ter essa doença mudou a minha vida, porque muda o olhar, né? Muda a perspectiva. Dá uma sacudida, né? Dá uma sacudida. O que é importante na vida? Vou te contar uma coisa pessoal. Por favor. Eu tive no ano de 2023, fui surpreendida, relativamente, né, Simone? Porque se eu faço um retorno, eu sei o que aconteceu. Por uma hemorragia gástrica, e eu fui parar no hospital. Fiquei 3 dias hospitalizada. Quando eu voltei para casa, eu comecei a refletir sobre causa, sobre tudo que eu estava fazendo que podia estar influenciando aquilo que aconteceu e tal.
E aí eu me disse, gente, eu tô com uns 10 cafés pendurados. Sabe o que é café pendurado? A gente cruza com a pessoa e diz assim, vamos tomar um café, vamos tomar um café. E aquilo nunca se concretiza. Fiz uma lista e disse, vamos lá, atualizando. Saindo dessa lista de café pendurado e comecei a tomar café, a tomar a iniciativa. Essa é uma outra coisa importante. Não ficar refém de que alguém venha me dizer para ficar brigando, vibrando no ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Toma a iniciativa. Perfeito. E aí eu comecei, olha, estou com a minha listinha bem atualizada. Ai, adorei. Bem atualizada. Mas são decisões que a gente toma. Lorena, mas tomar um café com uma amiga não vai mudar a vida. Eu sei. Mas é desses pequenos atos que a gente vai fazendo a vida valer a pena. Claro, é tão gostoso. Os encontros. Uma outra pesquisa aponta que um dos maiores fatores para a depressão 60 mais é a solidão. Isso. Então, quando você mantém essa rede, essa rede de amigas, de amigos, enfim, você se sente pertencente, acolhida. Uhum. E o ser humano precisa disso. A gente precisa de acolhimento. Isso. E a gente vai ficando, eu acho que, mais sensível ao longo do tempo. A gente vai ficando mais sábia e mais sensível. E eu acho que o acolhimento ele vem te trazer um conforto. Que envelhecer não é fácil. Não é fácil para ninguém. Ninguém quer envelhecer. Mas é o caminho natural para todo mundo. É o caminho natural. Você que 20, 30 anos, você vai envelhecer. É. Com muita sorte. Uhum. Exatamente. Com muita sorte. Porque o oposto é parar de deixar essa terceira dimensão. E um ponto muito importante, e o último ponto que eu vou abordar com você, talvez um dos mais delicados de todos, são as perdas. Sim. Perdas familiares. Eu, por exemplo, já perdi pai, mãe e única irmã. Uhum. E quando aconteceu isso, já faz 7 anos que eu perdi a minha irmã e a minha mãe em 2015, ou seja, 10 anos. Uma foi muito próxima uma perda próxima da outra. Eu senti um vazio enorme. Uhum. Porque quando você perde o seu núcleo familiar, você não tem mais o ninho para recorrer. Você agora virou o ninho. Uhum. Né? E quem cuida de você? E eu tive que elaborar, né? Tem que elaborar. Eu encontrei meus caminhos. Alguns caminhos, assim, eu posso até falar aqui que primeiro eu chorei muito, purguei os meus lutos, né? Porque você precisa purgar. Todo luto que você não purga somatiza em doença. Uhum. Chorei bastante, botei para fora e falei, agora chega. Uhum. Como disse numa entrevista a maravilhosa Adriane Galisteu, eu tenho hora para parar de chorar. eu tenho hora para parar de chorar também. E eu quis dar a existência deles através da minha algum sentido e alegria. Então, como eu fui a única que restou, falei, eu tenho que honrar essa família. E como é que eu vou honrar? Sendo a melhor pessoa que eu puder, a melhor mãe que eu conseguir, ter um propósito como eu tenho com esse trabalho que eu estou realizando aqui, e sou muito grata por isso, e vivendo com alegria. Uhum. Vivendo com muita alegria. Então isso me ajudou a purgar, né, os lutos, principalmente os lutos familiares, né? Simone, tu trazes o tema e trazes a resposta, querida. Escuto nisso tudo que tu está dizendo que a palavra elaboração é a grande síntese de tudo. Há que lidar com tudo que aconteceu, há que lidar com toda a história, porque aí vem ao ar, é trazida, né, para a tua mente tudo aquilo que foi vivido junto, toda a história. Encontrar na história os pontos altos, honrar de alguma maneira como tu está fazendo, né? Reverenciar, honrar. Os japoneses têm uma coisa linda, eles têm um altar para honrar os ancestrais. O que nós fazemos com os nossos ancestrais?
Às vezes xingamos, achamos que a gente tem uma carga genética ruim, ou que tem um temperamento de um avô que era bem ríspido, etc. Não sei, a gente fica pensando aquilo ali que não vai nos deixar bem. Agora, os orientais, eles elaboram de uma forma muito diferente da nossa. Muito. Nós somos muito dramáticos com Muito relação à morte. diferente. Ela é inexorável. Eu acho que a única certeza que temos é que a morte virá um dia. E somos muito dramáticos. Ressignificar a morte é fundamental. O que é a morte? Ressignificar o que é isso, que passagem é essa e como eu me preparo para morrer. Importantíssimo nessa fase adulta, porque há como se preparar. Acertar as contas com todos aqueles com quem eu não tenho conta acertada é uma forma de se preparar, sabia? Então vem o tal perdão. Como é que eu consigo me aliviar dessa carga, das diferenças que eu tenho com as pessoas que me fizeram sofrer? Colocam entre aspas tudo isso, né, Simone? Primeiro eu tenho que considerar que aquilo foi um grande sofrimento. Lidar com esse sofrimento, porque a gente não perdoa imediatamente. Então, há um equívoco na maneira de pensar sobre perdão, né? Considerando que eu devo perdoar o outro por conta daquilo que eu sofri a partir da ação dele. Isso é um engano. A decisão tem a ver com eu quero liberar essa carga de mágoa, de ressentimento, de raiva, de possível frustração. Para me aliviar dessa carga, eu não perdoo o outro. Eu teço considerações sobre tudo aquilo que pode ter acontecido em mim a partir daquele evento e decido que, então, isso vai ficar lá no passado e eu vou ressignificar. Esse é um conceito da psicologia, né? A gente não muda o evento. A gente ressignifica modificando as emoções e sentimentos ligados àquele evento. Então, para morrer bem, querida, o perdão, dentro desse conceito aqui, que muito rapidamente eu trouxe, é essencial. O Papa tem uma fala belíssima, que eu inclusive postei no meu Instagram, sobre o perdão na família. O que ele diz? Busque lá na internet. Eu vou postar, inclusive, no nosso Instagram do 60 Mais, que toda família tem os seus problemas. Claro. E que as famílias precisam se perdoar, viver com leveza. Aliás, esse Papa maravilhoso, né? Eu acho que ele representava toda a humanidade, né? Com a humildade dele, com a amorosidade dele, com o senso de humor. Aí agora, para a gente fechar, que eu acho muito importante, senso de humor, e o Papa pregou tanto isso, né? E viveu tanto isso, né? Dentro de uma igreja tão conservadora. Ele foi muito, né, de romper, né, várias questões dentro da igreja. E eu acho que o senso de humor dele era uma das coisas mais incríveis. É verdade. Tu sabe que se a gente olha para esse ícone, porque o Papa é um ícone, né? Uma pessoa de referência. Ele tinha como fazer escolhas. Ele ia ficar pressionado por aquela estrutura absolutamente engessada e engessadora do Estado do Vaticano. Exato. Ou ele ia ser ele mesmo. E com o mínimo de possibilidade que ele tinha, ele fez milagre para o mundo inteiro. E que coragem, hein? E que coragem. Que coragem. E olha, que bom que tu traz essa palavra. Coragem, de novo, pensando na palavra, desdobrando a palavra, nós vamos para o coração, querida. No perdão é o coração que está sendo mobilizado. A gente pretende aliviar o coração, agir com o coração, coragem. Não fica só guiado pela tua cabeça, não fica só guiado pela vingança, pela punição, pelo outro tem que se ferrar. Esse é o termo mais antigo, né? Ou, numa conversinha à parte, tu mencionasse, vou cancelar. Discordou de mim, vou cancelar. Como é que eu posso lidar com aquilo sem precisar cancelar, sem precisar desejar que o outro morra, que ele vá se ferrar? Porque isso volta para mim. Porque, na verdade, a raiva é um veneno que faz mal para a pessoa que sente, né? Claro. Não faz nenhum sentido. Lorena, querida, a gente está já chegando ao final do nosso maravilhoso bate-papo. Quero agradecer profundamente sua presença, as suas palavras. Você, assim, iluminou o nosso programa. Quero te agradecer muitíssimo. E gostaria que você deixasse os seus contatos, suas redes sociais para a nossa audiência, por favor. Olha,
Eu costumo considerar que papos bons são quando a dupla interage se vincula de maneira leve, de maneira inteligente, e tu és uma mulher que propicia essa vinculação. Então, muito obrigada por essa experiência hoje aqui. E muito obrigada pela experiência de estar contigo também e talvez ter provocado em ti aquele reacendimento da fagulha. Sabe como é? Eu li uma frase a semana passada que era assim, ó. A juventude madura é uma procura muito longa. E eu acho que 60 mais é viver uma juventude madura. Não do ponto de vista de fora para dentro, de dentro para fora. Eu costumo dizer que eu sou jovem há mais tempo. Lorena, amei. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Uma honra ter você aqui. Uma honra ter você aí. Quero agradecer aqui ao meu técnico, Fernando Quaresma, muito obrigada. Sozinhos não somos nada, né? Exato. E muito obrigada pela sua audiência. Quero que você compartilhe, que você curta, que você comente o nosso podcast. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.